Olá, meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estamos aqui na igreja, eu e a minha esposa, iremos falar de novo da palavra do nosso Senhor, como sempre nós temos falado, pois foi para isso que o Senhor nos chamou a cada um de nós, para fazermos a sua obra, para falar do seu amor, para falar da sua graça. Então, hoje nós iremos abordar, amados, um tema que pouco é falado, pouco é ensinado dentro da igreja e que é de suma importância para a nossa vida, nós que professamos a fé em Cristo Jesus. E o tema é como nós devemos criar nossos filhos na presença de Deus. Amém? Então, nós estamos aqui com a minha esposa, a Josi, e ela vai falar um pouco também com os irmãos aqui, amém? Bendito seja o nome do Senhor que nos trouxe aqui nesta noite. E esse assunto é de suma importância para nós pais, porque eu e você, meu amado, aprendemos no passado com nossos pais de uma forma talvez até grosseira de se falar, Mas hoje o Senhor ele vai ensinar para nós uma forma correta de como eu e você devemos educar os nossos filhos na presença de Deus. E louvado seja o Senhor, gracioso é o Senhor nessa noite, que vai nos dar ensinamentos que talvez eu e você nunca tínhamos aprendido no passado. Mas hoje o Senhor está nos dando essa oportunidade maravilhosa. Em nome do Senhor Jesus, para a glória e honra dele. Amém? Abra comigo em Provérbios, capítulo de número 22, versículo de número 6. Provérbios, capítulo de número 22, versículo de número 6. Quem sabe até aqui, meu amado, você tem dado os ensinamentos para o seu filho com base nos ensinamentos que você aprendeu com seus pais ou quem lhe criou? E até aqui não tem dado certo. Você tem se decepcionado, tem se entristecido com certa situação dos seus filhos? E muitas vezes talvez você tenha se perguntado por quê de certas situações que têm acontecido na tua vida. Mas nessa noite, o Senhor vai instruir, tanto eu, nós, como vocês, como criar o filho correto, de forma certa diante da presença de Deus. Amém? Então em Provérbios capítulo de número 22, versículo de número 6 diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Amém? Eu e você, meu amado, mandamos os nossos filhos para a escola e achamos que lá que os nossos filhos vão ser educados. Amém? Quantas vezes eu e você mandamos os nossos filhos para a igreja e achamos que lá ele vai ter a educação debaixo da vontade do Senhor? Amém? Sempre nós queremos passar a nossa responsabilidade para alguém, não é verdade, pastor? É verdade. Então, tem muitos pais que eles pensam que essa responsabilidade de criar e de ensinar a criança pertence apenas aos professores na escola, E tem esquecido que a parte principal do ensinamento, da educação, somos nós pais que temos que dar. E isso dentro da nossa casa. Então, para que isso aconteça, é necessário que eu e você, nós venhamos servir ao Senhor. É necessário que eu e você venhamos temer ao Senhor. Por quê? Para que quando a criança ela venha ter aquele convívio ali com o casal, com os pais, ela venha ver e perceber que na sua casa, que na sua família não há briga, não há contenda, o casal ali, eles se dão bem, o marido e a sua esposa se dão bem. Então a criança acaba crescendo ali isenta de ouvir palavrões, de ouvir xingamentos, de ouvir brigas dentro de casa, e que é dever nosso, eu que sou pai, a minha esposa que é mãe, vocês também que são os pais, é dever nosso de ensinar o caminho a qual o nosso filho deve andar. E que caminho é esse? É o caminho do Senhor. Então, eu percebo que não há outro caminho, Para que nós possamos seguir. Na verdade, não existe outro, que deve ensinar os filhos a não ser os próprios pais. Nós não devemos passar a responsabilidade para avô, avó, tios, tias, irmãos, primos, não. A responsabilidade é dada para o pai e para a mãe. Repassar os ensinos do Senhor.
Agora, há uma pergunta que muitas vezes eu me perguntava, né? Como é que eu vou passar o ensino de Deus para os meus filhos se eu própria não aprendi ou não coloco em prática? Como isso é possível dos meus filhos estarem na presença de Deus se eu estou longe da presença de Deus? Isso fica praticamente impossível, né, irmãos? Por quê? Porque os filhos vão aprender o que eles vejam com o pai e a mãe, né? Então, se eles convivem com o pai e com uma mãe que estão totalmente afastados dos caminhos de Deus, ou que até frequentam a igreja, que até participam dos cultos, mas não deixam que essa palavra venha entrar no coração, não vive essa palavra, fica difícil do filho ou da filha crescer recebendo instruções, ensinamentos bíblicos, que isso vai servir para ela, como diz a palavra de Deus: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. E isso vai servir para a vida toda, até a velhice, os ensinamentos que nós, pais, temos a responsabilidade de dar aos nossos filhos. Então, cabe a cada um de nós, como bem a minha esposa colocou, não tem serventia, não tem valia de nada se os nossos filhos não verem em nós o exemplo, se os nossos filhos não receberem de nós o verdadeiro ensinamento. E quais ensinamentos são esses? Esses são os ensinamentos da palavra do nosso Deus. É por isso que eu e você, pais, nós devemos estar atentos à palavra de Deus, e quando nós chegarmos no nosso lar, nós colocarmos em prática. Uma criança, ela não vai aprender com você batendo, xingando, humilhando, logo porque a palavra de Deus nos diz que nós não devemos tratar os nossos filhos com amargura. Nós devemos repreender, sim, está debaixo da autoridade que o Senhor nos deu de repreender os nossos filhos por limites, mas espancar, passar do limite em questão de querer que os nossos filhos mudem à força, isso é impossível. Se a palavra de Deus não mudar, se os ensinamentos de Deus não mudar, os nossos filhos podem ter a certeza que não vai ser gritando, não vai ser batendo, não vai ser espancando os filhos que eles vão mudar. Mas nós, pais, nós devemos ser um guia para os nossos filhos. A Bíblia nos diz que um cego não pode conduzir outro cego. Então, se eu e você estamos escutando a palavra de Deus, estamos colocando em prática dentro do nosso lar, os nossos filhos vão perceber alguma coisa. Amém? Agora, se eu e você estamos sendo apenas ouvintes da palavra de Deus e dentro de casa nós estamos fazendo conforme nós gostaríamos, infelizmente, nós vamos apenas falar para os nossos filhos e nós não vamos ver mudança neles. É por isso que a palavra de Deus nos diz: ensina a criança. Ele diz assim: olha, é dever meu e é dever seu. Ensinar o quê? A criança. Isso não vem de escola, isso não vem de igreja, isso não vem de parente, não. Quem tem que ensinar somos nós, pais ou responsáveis, porque também tem crianças que os pais não ensinaram, né? Tem crianças que a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus está sobre quem está criando a criança. Amém? E ele diz: ensina a criança no caminho em que deve andar. E qual é o caminho? O caminho de Deus. Não tem outro, meu amado. Às vezes a gente quer dar um melhor estudo, a melhor escola, nós se esforçamos para que nossos filhos aprendam as coisas do mundo e nós não fazemos caso de ensinar os nossos filhos no caminho de Deus. Então a responsabilidade é nossa, de ensinar a criança no caminho em que deve andar. E qual é o caminho que ela deve andar? O caminho de Deus. Agora, por que nós devemos ensinar a criança no caminho que ela deve andar? Porque, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Muitas vezes, meu amado, eu e você ensinamos os nossos filhos e achamos que eles não estão atentos às nossas palavras. Mas quando eles estiverem com uma certa idade, eles vão lembrar. Não é em vão. Se o Senhor está falando que é nós que devemos fazer e que eles vão lembrar quando estiverem velhos, é porque o Senhor, Ele sabe o que faz. Amém? Não é aquilo que nós achamos, é o que o Senhor quer que nós façamos. Então, para mim poder ensinar o meu filho, eu preciso ser ouvinte e praticante da palavra do Senhor. É verdade, pastor? É verdade. Então, irmãos, como foi falado aqui, nós estamos pregando, nós estamos falando com pessoas que professam a fé em Cristo Jesus.
Nós estamos falando com irmãos que se congregam aqui dentro da igreja conosco, né? Recebendo os mesmos ensinamentos que nós recebemos do Espírito Santo de Deus. Então, se eu somos pessoas obedientes a Deus, nós temos que nós temos que atentar para o que o Senhor está nos ensinando hoje nessa noite. Nós temos que atentar para todas as exortações, para todos os ensinos que o Senhor tem dado a nós. E o Senhor está falando hoje com cada um de nós, porque eu sou pai, você também, né? E você tem os seus filhos, eu também tenho 2 filhas, isso é uma bênção. Então, hoje, amados, no mundo que nós vivemos, do consumismo, fica difícil, é difícil hoje você encontrar uma criança que antes de dormir, ela chega com você e diga: pai, mãe, conte uma história para mim da Bíblia, eu quero ouvir uma palavra de Deus. É difícil. Por quê, irmãos? Porque nós que somos pais, nós próprios que somos para dar o exemplo, que somos para ensinar os nossos filhos não veem em nós o amor, o apego, os nossos filhos não veem em nós nós nos aproximando de Deus através da palavra, em oração, em hinos de louvores a Deus dentro da nossa casa. E o pior, nós também estamos sendo omissos, não estamos ensinando nossos filhos. Não falamos de Deus para ele, não induzimos os nossos filhos a seguir a Deus, a andar com Deus. Por exemplo disso, nós conhecemos pessoas, eu e minha esposa, conhecemos casais que, pelos filhos verem o que eles fazem, os filhos querem ser igual. Nós conhecemos um casal que o pai é taxista e o seu filho ele deseja ser igual ao pai. Mas esse taxista também ele prega a palavra, então o filho também deseja ser um pregador da palavra. Então, é responsabilidade nossa, de nós pais, ensinarmos os nossos filhos, falar de Deus para os nossos filhos, ensinar a eles que existe um Deus Todo-Poderoso, que vê tudo que nós fazemos e que conhece, que sonda os nossos corações e que eles precisam andar em retidão, em justiça, diante do Senhor. Porque nem todas as vezes nós pais estaremos próximos dos nossos filhos, mas nós temos um Deus que em todos os momentos da nossa vida e na vida dos nossos filhos, Ele está por perto, Ele está presente. Então, o que Ele está nos ensinando hoje é que nós temos o dever, a obrigação de ensinar os nossos filhos, de falar para Jesus, para os nossos filhos. E sabe o que eu percebo aqui, bebê? Que tem muitas pessoas que eles têm o desejo de ser pregador da palavra, eles têm o desejo de ser missionário, eles têm o desejo de anunciar o Evangelho e se esquecem que dentro da sua própria casa eles precisam também ensinar, eles precisam também mostrar para os seus filhos. Então, eles querem ganhar o mundo e esquecem que dentro de casa o cuidado maior eles têm que ter com os seus e acabam indo para outra direção. Você sabe disso, é verdade, né? O que eu tenho observado é isso, né? Muitos pais, até mesmo pessoas que nós conhecemos, que são de várias outras igrejas, né? São conhecidos nossos, sobem em cima do altar, pregam para pessoas e quando chega dentro de casa não traz uma palavra para o seu filho, em vez de trazer os ensinamentos conforme a palavra de Deus, vai xingando, brigando, batendo, enfim. E nós temos esquecido disso, né? As almas dentro de casa são preciosas para o Senhor também. E nós queremos muitas vezes ganhar os de fora e nós esquecemos dos de dentro e achamos que as almas que estão dentro da nossa casa, os nossos filhos, é responsabilidade de igreja, é responsabilidade de outras pessoas e não é. A responsabilidade, meu amado, minha amada, é sua diante de Deus. E nós vamos acertar a conta diante do Senhor. Quantas vezes o seu filho não estava ali triste, a sua filha estava ali triste, e em vez de você levar a palavra de Deus, você talvez nem deu importância para a tristeza do seu filho e sua filha, porque todos nós temos sentimento, todos nós precisamos de uma palavra amiga. É por isso que muitas vezes os filhos, eles se afundam em drogas, eles procuram amizades fora de casa, porque dentro de casa eles não têm um amigo, não têm uma amiga, não têm um guia que possa ensinar o que é verdade, o que é a palavra de Deus.
E às vezes os pais dizem, é porque fulano de tal é o culpado. Não, meu amado, muitas vezes os culpados são os próprios pais, porque não trazem as palavras do Senhor, os ensinamentos bons para dentro de casa, aconselham todo mundo fora e esquece de aconselhar os de dentro de casa, os nossos filhos, as heranças que o Senhor nos deu. A palavra nos diz que filhos é herança do Senhor. Então essa herança do Senhor, nós devemos cuidar para o Senhor, nós devemos mostrar o caminho para o Senhor, para eles poderem ter a consciência de que há um Deus nos céus e que um dia todos nós vamos ter que prestar conta diante dele. Amém? Então nessa noite, meu amado, orienta, para refletir, para pensar. Será que eu tenho dado educação certa para os meus filhos? Será que eu tenho procurado coisas do mundo para que meu filho fique alegre? Meu amado, não existe outra felicidade, não existe outro caminho a não ser de Cristo. E se eu e você não ensinarmos dentro da nossa casa, a nossa casa vai ser uma ruína. Porque nós somos o culpado, em vez de nós se preocuparmos tanto com o exterior, as pessoas de fora, as outras famílias, nós temos que nos preocupar com o de dentro de casa. Como está o seu filho? Como está a sua filha? E requer isso, sabe o que, meu amado? Paciência. Criar. Não é todo mundo que cria na presença de Deus, mas todo mundo quer os filhos na presença de Deus. Então requer paciência, assim como o Senhor tem paciência comigo, com o pastor, com todos nós, de ensinar todo dia, nós temos também que ter essa paciência com os nossos filhos. Chama teu filho, meu amado, mostra a palavra de Deus para ele, mas chama em forma de humildade, como você gostaria de aprender com alguém. Chama teus filhos para louvar, ensina teus filhos. No começo vai ser complicado, porque você não vai ter jeito, enfim, mas conforme você vai colocando essas regras dentro de casa, de lerem a palavra, de louvar para o Senhor, você vai ver que a tua casa vai ser modificada, o teu lar vai ser diferente, um lugar pelo qual o Senhor, Ele é bem-vindo no nosso lar. Amém? Não é verdade, pastor? É verdade. Então, eu percebo, irmãos, que a maioria dos pais hoje, eles se preocupam muito em comprar a melhor roupa, né? E melhor celular, de dar do bom e do melhor para o seu filho, né? E eles até se empenham e acabam se desgastando a sua vida nisso e esquece do principal, né? Então hoje a palavra do Senhor está nos ensinando claramente que não é dever do professor, não é dever do amigo, do vizinho, da vizinha, do parente. O dever é nosso, que nós pais ensinarmos o nosso filho, ensinarmos as nossas filhas. Será que os nossos filhos têm visto em nós devoção? Será que os nossos filhos algumas vezes acordaram de madrugada para ir ao banheiro e viu você prostrada diante do Senhor, prostrado diante do Senhor? Será que às vezes o teu filho chega da rua em casa e ele pode ter essa alegria de te acompanhar numa oração ou num louvor a Deus? Nós temos que entender, irmãos, de uma vez por toda, que nós somos os exemplos para os nossos filhos, que nós somos os espelhos dos nossos filhos, que nós somos os guias dos nossos filhos. Cristo e o Espírito Santo de Deus é o nosso guia, é Ele que nos ensina, é Ele que nos mostra, mas nós somos os guias dos nossos filhos. Então, deixe de ser omisso, deixe de ser omissa, papai e mamãe. Atente para o que o Senhor está nos ensinando hoje nessa noite. É dever nosso. Ensina a criança o caminho que deve andar. Você crê na Bíblia? Eu creio. Nós cremos. E se nós cremos, se eu creio, se você crê, e que nós pais, tudo que nós queremos é o melhor para os nossos filhos, olha o que a palavra de Deus está dizendo. Se hoje Deus olhar lá dos céus e ver empenho da minha parte, da tua parte, como os pais, de ensinar os nossos filhos, então lembre-se que esses ensinamentos vão servir para ele hoje, amanhã e para quando ele ficar velhinho. Então, atente para a palavra do Senhor. Comece a falar de Deus para o teu filho. Comece, se ele é pequeno ainda, gosta é criança ainda,
antes de dormir, conte uma história bíblica para ele. Ensine. Eu tenho certeza que ainda pequeno, quando ele vê você dobrado aos pés da tua cama, orando ao Senhor, ele também irá lá do teu lado e vai dizer: mãe, papai, posso orar contigo? Posso buscar Deus contigo? Você vai ver isso acontecendo na sua vida. Então, a própria palavra do Senhor, ela traz vários ensinamentos para nós sobre como criar os nossos filhos. E nós não vamos nos deter só nessas palavras aqui, né? Então nós vamos abrir lá em Deuteronômio 6:4, tá? Vamos abordar mais um assunto aqui, 6:4. Deuteronômio 6:4, né? Diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Versículo de número 7. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Então, deu de nós percebermos o que o Senhor está nos ensinando aqui. São princípios que todos nós cristãos devemos seguir. Que princípios são esses? Primeiramente, amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, temê-lo, respeitá-lo, ter santa reverência diante do Senhor. Então, eu garanto a vocês que se houver temor em nós, que se houver respeito da nossa parte para com o Senhor, haverá também com os nossos filhos. Os nossos filhos também temerão, os nossos filhos também andarão, os nossos filhos também terão o mesmo prazer que nós temos no Senhor. É só você ver. Se você entrar na casa de um casal que são evangélicos, que teme a Deus, você vai ver que os filhos deles são criados apenas com as coisas que falam de Deus. Os filhos deles não conhecem as músicas que tocam seculares, eles conhecem hinos, eles conhecem das coisas de Deus. Então, por quê? Porque os pais ensinaram, né, bebê? Então é dever nosso, é dever nosso. Você pode falar. O que mais eu observei nessa palavra aqui, ele disse que nós devemos amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Então nós só podemos repassar o amor de Deus para os nossos filhos se nós amarmos Ele verdadeiramente. Você já amou alguém? Quando você ama alguém, você faz de tudo para agradar a quem você ama. E assim mesmo somos nós. Se realmente nós falamos que amamos a Deus, não somente com palavras, mas as nossas atitudes acompanham, um exemplo vai ser dentro da nossa casa. Os nossos filhos vão ver que nós amamos o Senhor. E não só amamos ao Senhor, como nós queremos também que os nossos filhos amem o Senhor de todo o coração, de toda a nossa alma. Amar o Senhor acima de tudo. Amém? E aqui o Senhor nos diz que nós devemos ensinar. Por isso que Ele diz: tu as inculcarás. Ou seja, é você que vai dar conselho, é você que vai ensinar o seu filho. Agora em quê? Ensinar os teus filhos, e delas falarás. Você vai falar daquilo que o Senhor tem te ensinado para o teu filho. Só uma vez? Não. O Senhor diz que constantemente, ao deitar, ao levantar, ao sentar, tudo que você fizer, você vai dar como exemplo para o seu filho o que agrada ao Senhor. Amém? Se você diz para o seu filho, meu amado, olha, eu já vi vários exemplos, né? De pessoas que querem que os filhos falem a verdade, mas os próprios pais ensinam os filhos a mentirem. Aí você fala assim: ah, mas eu nunca ensinei meu filho a mentir. Eu vou dar um exemplo aqui. Chegou alguém na sua casa e você não quer atender aquele alguém. Aí você vai e manda seu filho: ó, diz que eu não estou. É verdade, pastor? Aí o que eu estou ensinando meu filho? A mentir. Mesmo nós não percebendo isso. Ou seja, em vez de nós ensinarmos as coisas que agradam ao Senhor,
Nós estamos induzindo nossos filhos a fazerem aquilo que não agrada a Deus. Amém? O que você tem ensinado para os seus filhos? O que você tem feito para os seus filhos observarem o que vocês estão fazendo? Amém? Se você está dizendo que não mente e está mentindo, alguém está vendo. E se as crianças aprendem, agora você imagina Deus no céu, você não está vendo? Amém? Então existem coisas, meu amado, atitudes que nós fazemos no nosso dia a dia que achamos que estamos fazendo certo. Olha, se alguém te der um tapa lá na escola, dê outro. Você está ensinando o seu filho a fazer o que é errado diante de Deus. Se alguém roubar alguma coisa tua, vai lá, grita, bate. Meu amado, são palavras, são atitudes que nós repassamos para os nossos filhos, que amanhã ou depois, quem vai sofrer a consequência vai ser eu e você. Se nós não ensinarmos conforme a palavra de Deus, não é verdade, pastor? É verdade. Então, eu percebo aqui, irmãos, nessa palavra que nós acabamos de ouvir, que não tem como nós darmos uma criação para os nossos filhos, segundo Deus quer, segundo a vontade de Deus, sem que antes nós próprios, como os pais, venhamos amar o Senhor, venhamos colocar em prática os ensinamentos, como exemplo que foi dado aqui. Como é que eu posso querer que meu filho não venha a mentir se eu induzo ele a mentir, se ele vê a mentira nos meus lábios? Então fica difícil, complicado. Mas o Senhor hoje está nos ensinando, está nos mostrando claramente que para que os nossos filhos venham amar ao Senhor, venham temer ao Senhor, venham respeitar o Senhor, é necessário que eles venham ver em nós o respeito para com Deus, o temor para com Deus, santa reverência para com Deus. E mais, nós lemos lá no livro de Provérbios que é dever nosso ensinar aos nossos filhos. E eu dei aqui vários exemplos à noite, trazendo uma história bíblica para o teu filho. Mas ao ler aqui essa palavra, no versículo número 7 diz: tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Então o que nós aprendemos aqui? Que em todo tempo você tem que enjoar o seu filho de tanto falar de Deus. Filho, ame a Deus, filho, ande nos caminhos de Deus. E isso é quando ele levantar, é quando ele deitar, isso é quando ele estiver indo para o banheiro tomar banho, isso é quando ele estiver indo para a escola. Então, em todos os momentos da nossa vida, é dever nossos pais, é dever de nós, pais, fazermos isso. Então, eu creio que nenhum de nós que somos pais queremos ver o mal dos nossos filhos. Nós torcemos pela felicidade dos nossos filhos, pela alegria dos nossos filhos. E então, se você quer ver dia de paz, dia de felicidade na vida dos teus filhos, comece a ensiná-los eles a partir de hoje. E mais, que nós, eu e a minha esposa, você, que todos nós possamos ser exemplos para os nossos filhos. Exemplos, que eles vejam em nós o temor para com Deus, o amor para com Deus, né, amigo? É impossível, né? É impossível alguém que ame a Deus que não tenha mudança. Se eu amo a Deus, você ama a Deus, as nossas atitudes vão ser diferentes. Não é fácil você esperar uma mudança do seu filho, você falando hoje, amanhã, e depois da manhã você já quer ver resultado. Não, meu amado. Quantas vezes o Senhor já não falou contigo? Desde quando você era novo e você nunca foi ouvinte e praticante da palavra de Deus, e hoje que você já está com uma idade, nós já estamos com uma idade, que nós estamos começando a praticar a palavra de Deus, né? Olha o tanto de paciência que o Senhor tem tido conosco. E muitas vezes a gente não quer ter essa paciência, achamos que tem que ser do nosso jeito, que não vai mudar assim, então vai na porrada. Não é assim, meu amado. Um cristão e uma cristã tem que seguir o exemplo de Cristo dentro da sua casa. Você já imaginou Cristo dando mau exemplo e falando para nós fazermos boas coisas? Será que você iria acreditar nisso, meu amado? Não, mas quando você olha para a história de Cristo, a vida que ele viveu, o amor que ele carregava consigo, o temor, a obediência, o amor que ele tinha para com Deus, você quer ser igual a Cristo. Amém? Porque ele dava exemplos. E o que nós temos dado de exemplo dentro da nossa casa? Também vai muito para casal, né, pastor? Quantas vezes lá, você como casal, você que tem o seu esposo, a sua esposa dentro do seu lar,
Você só vive numa briga, discute na frente dos filhos. Me diz que exemplo nós como casais vamos dar para nossos filhos? Quantas crianças, eu digo até nem crianças, adultos, adolescentes não querem casar porque acham que um casamento é um desastre. Por que eles pensam assim? Porque dentro do seu lar eles presenciaram com casamentos assim. Mas casamento vem de Deus, família vem de Deus, filho vem de Deus. Tem mães e pais que se arrependeram de ter filhos. Não, filhos é herança do Senhor. Tem futuras mães, eu digo, que não são hoje, e pais também que não são hoje, mas que, se for da permissão de Deus, vai ser, não querem ter filhos porque é um consumo. Amém? E não é isso que o Senhor tem. Família é um projeto do Senhor, não é verdade? É verdade. Então, irmãos, nós queremos finalizar essa palavra e eu quero dizer para você, papai, para você, mamãe, é dever nosso de ensinar os nossos filhos. É dever nosso de mostrar a palavra de Deus para os nossos filhos. Faça hoje, faça isso agora. Para quê? Para que no dia da vinda de Cristo, quando eu e você estivermos sentados diante do trono branco, nós não venhamos sofrer penalidade por nós sermos pais e mães omissos. Amém, meus amados? Quero agradecer aqui a minha oportunidade, agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos ensinado, tudo que Ele tem nos mostrado. Louvado seja o nome do Senhor por essa oportunidade. Eu espero que os irmãos tenham aprendido como nós temos aprendido com o Senhor, que é responsabilidade minha e sua, de ensinarmos dentro do nosso lar o caminho que os nossos filhos devem andar. Amém? E que hoje, a partir de agora, seja diferente. Convide seu filho para orar com você, convide seu filho para aprender a palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem te ensinado, repasse para o seu filho. Seja um pastor, seja alguém enviado por Deus dentro da sua casa. Você quer a alegria do seu filho? Você quer que seu filho seja feliz? Não tem outro lugar, não tem outro caminho, a não ser através da palavra do Senhor. Louvado seja o nosso Deus por essa rica e maravilhosa oportunidade que Ele tem derramado e estendido a nós. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a cada um de nós.